Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, isso ajuda muito a empurrar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Continuando nossa série hoje, o segundo vídeo, falando sobre o temor do Senhor, a gente vai falar sobre o seguinte, que o temor do Senhor, ele abre os nossos ouvidos para ouvi-lo. Sabe, muitas pessoas dizem, Deus não fala comigo, mas talvez essa não seja a pergunta certa a se fazer. A pergunta certa talvez seja, eu estou disposto a obedecer a Deus quando Ele falar? Porque Deus, Ele não procura pessoas que estão buscando Ele apenas por uma direção, mas principalmente por pessoas que vão obedecer a essa direção. Então o temor a Deus, ele abre os nossos ouvidos a Ele porque Ele produz humildade. A humildade, ela nos torna ensináveis. Então o que eu quero te falar é que antes de você buscar uma nova direção de Deus, que você busque praticar a última palavra que você já recebeu. Isso é uma coisa que a gente faz muito, de ficar buscando palavras e palavras, né? Vamos em cultos intermináveis, buscando uma direção de Deus, pedindo uma direção de líderes, pastores e pessoas, né, que podem nos ajudar. E realmente essas pessoas podem. Deus pode usar várias formas para falar com a gente, nos dar uma direção. Mas, muitas vezes nós estamos buscando uma direção, mas a gente nem respondeu a última. Às vezes Deus te pediu simplesmente para você falar com alguém, perdoar alguém. Às vezes tem direções que são muito grandes, né, que tem a ver com você mudar de cidade, mudar de país, pode acontecer. De você recusar uma proposta, porque apesar dela ser boa financeiramente, talvez ela te afaste de Deus, te afaste da sua família, te afaste de pessoas. Talvez vai te dar tudo que você quer, e às vezes a gente ter tudo que a gente quer é justamente a pior coisa que poderia acontecer, porque isso vai nos afastar do Senhor. Então, muitas vezes nós ficamos buscando novas direções, mas será que nós estamos já fazendo as direções que a gente recebeu? Por mais simples que elas sejam, ou complexas que elas sejam, a gente tem feito aquilo que Deus já tem pedido para nós, ou a gente está fingindo que nem recebeu uma direção, e está tentando buscar uma coisa nova. Você já pediu uma resposta a Deus e ficou frustrado porque parecia que Ele estava em silêncio? Todos nós já passamos por isso. E uma coisa que eu aprendi é que nem sempre o silêncio dele significa que ele está ausente ao que está acontecendo. E às vezes isso significa preparação. Porque muitas vezes Deus não quer, ele não quer só informar você das coisas, mas Ele quer transformar você. Muitas vezes o processo de ouvir, ele começa muito antes da resposta chegar. Começa quando o coração aprende a se render. E talvez Deus não esteja distante, mas Ele esteja formando você. Isso é uma das lições que eu mais tenho aprendido, eu acho que nos últimos anos. Que Deus, Ele não está distante de mim muitas vezes, de que às vezes alguns silêncios meio longos que Deus faz comigo tem a ver com uma preparação, tem a ver com coisas que eu preciso agir. Não só esperar que Ele me dê uma direção, que Ele me dê uma resposta, que Ele me tire daquele problema, mas que justamente eu cresça, amadureça, entenda aquelas situações, aprenda a usar a sabedoria que Ele tem me dado. Porque a verdade é que nós não vamos conseguir ser sábios se as situações não acontecerem, a gente não vai aprender a matar gigantes se a gente não enfrentar os gigantes. A gente precisa passar por algumas coisas. E às vezes o silêncio, eu sei que é ruim, muito ruim, né? Eu falo por experiência própria, é muito ruim, porque às vezes eu precisava, na minha visão, que Deus fizesse algo, que Ele intervisse, mas aquele lugar justamente que Ele me colocou. E aquele silêncio dele, aquela espera que eu tenho que passar, é justamente o que eu preciso para ser transformado na pessoa que Deus sabe que eu sou, que Ele me criou para ser. E nem sempre é a pessoa que eu visualizo que eu sou, mas a pessoa que Ele me criou para ser. E assim também é com a sua vida. Isso também é para todos nós. Então se você está passando por um silêncio, talvez Deus esteja preparando você, talvez Deus esteja te formando para algo que Ele quer realizar. Então não é uma ausência de porque Ele te abandonou, mas é uma ausência porque Ele está te ensinando. E se Ele estiver presente, você não vai aprender justamente o que você precisa nessa estação, nesse tempo na sua vida. O Salmo 25:12, que é o salmo base que a gente usa para essa série aqui no canal, ele fala que o homem que teme o Senhor vai falar com ele pessoalmente. Só que, repara bem nisso, o homem que teme o Senhor. Primeiro vem o temor, depois vem a direção. Porque o temor, ele gera algo poderoso na minha e na sua vida, que é uma sensibilidade espiritual. Porque a pessoa que teme a Deus, ela não só pergunta o que eu quero fazer, mas ela também pergunta o que Deus quer me ensinar. E isso muda tudo porque quem valoriza a voz de Deus acaba crescendo.
Então mantenha o seu coração ensinável e perguntando mais sobre o que Deus quer fazer e realizar do que só o que você quer. Sabe, muitas vezes a gente não tem respostas porque a gente faz perguntas ruins. E que se a gente melhorasse nossas perguntas, a gente teria respostas melhores. E talvez a gente tenha perguntado só sobre nós. E perguntas muitas vezes que têm a ver com feridas, emoções, crises. E que nem sempre Deus vai nos responder. Mas a partir do momento que a gente muda a pergunta e a gente sai do centro, eu acho que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ouvir essa direção de Deus, de entender os processos, porque a gente passa muito tempo olhando para nós, para as nossas coisas, para aquilo que a gente deseja, para um chamado que a gente tem, para aquilo que a gente está buscando e muito pouco lembrando que qualquer ministério, qualquer coisa que Deus coloca em nossas mãos, ela vai servir principalmente aos outros e não a nós. Que muitas vezes nós podemos ser abençoados por meio disso, mas na grande parte disso tudo é para servir as pessoas, é para apontá-las para Cristo, é para que elas cresçam, amadureçam na fé, é para que elas sejam desenvolvidas como discípulos, é para que de alguma forma a gente coopere no ministério de alguém, não só sobre nós. Então, se a gente mudar a pergunta, tirar a gente do centro e colocar Deus no centro, a vontade dele, e entender que ele sabe o que é melhor para nós e que por mais que ele nos dê uma direção que parece que ela não é muito aquilo que a gente imaginava, bem provável que ela seja justamente a direção que a gente precisava, que vai mudar a nossa vida, que vai nos abençoar e ao mesmo tempo vai fazer com que a gente possa abençoar os outros por meio daquilo que Deus faz, nos usando com aquilo que Ele nos deu. E um grande desafio para nós hoje é que a nossa geração, ela gosta de respostas rápidas, mas Deus ele trabalha formando pessoas profundas. A gente quer saber o próximo passo, mas Deus ele quer formar o nosso caráter. Nós buscamos informação, Deus busca transformação. E aqui está a diferença, porque o conhecimento ele pode encher sua mente, mas é o temor que molda o nosso coração. Por isso, nem sempre a pessoa mais informada sobre as coisas de Deus é aquela que é mais guiada por Ele. Então, escolha-se a pessoa que é transformada por Deus, não só aquela que tem várias informações de Deus. Isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo, principalmente por gostar de ensino, gostar de ler, gostar de estudar, que a teoria, né, é que nem a diferença de quem é muito teórico e quem é prático. Você ser alguém teórico, você sabe muito, mas você faz pouco. Então, ao mesmo tempo, olhando para a nossa vida com Deus, muitas pessoas elas querem ser informadas e às vezes elas sabem, inclusive, coisas que Deus está fazendo na vida de todo mundo, menos o que Deus está fazendo na vida dela. Ela tem informações, né, do fuxico gospel, e ela sabe que Deus deseja para algumas bandas, que Deus está fazendo na vida de alguma igreja que ela nem faz parte, na vida de algum pastor, na igreja lá da Nova Zelândia, né, igreja da África, na igreja da Europa, igreja dos Estados Unidos, menos o que Deus está fazendo na igreja dela, menos o que Deus quer para o ministério dela, menos o que Deus quer para a família dela, para a vida dela, para tudo que ela faz parte. Porque ela fica se enchendo de informações que não vão levar ela a lugar nenhum, lê muitas coisas, lê muitas discussões, vê debates gospel, mas que no fim, isso não vai te levar a lugar nenhum. No fim, isso não vai mudar a sua vida. Porque você precisa ouvir aquilo que Deus quer para você. O que Ele quer mudar em você, o que Ele quer te ensinar, o que Ele quer transformar você. Então, por favor, não seja alguém que sabe tudo sobre todo mundo e muito pouco sobre você. E para a gente encerrar isso, eu quero dizer que existe uma razão para algumas pessoas elas conseguirem tão claramente entender o que Deus está fazendo. E não é porque elas são especiais, mas elas aprenderam a se manter ensináveis. Porque o temor mantém o coração humilde, o coração manso, os ouvidos atentos, uma alma alinhada. Porque se você mantém o temor a Deus, você não para de aprender. Porque você nunca para de reconhecer quem Deus é. E quando você mantém esse coração humilde, a voz de Deus deixa de ser um evento raro e se torna um caminho pelo qual a nossa vida anda. Então se torna muito comum a voz de Deus na nossa vida, a direção de Deus, porque a gente sempre está perguntando, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está buscando entender de Deus o que nós temos que fazer, para onde nós temos que ir, o que nós precisamos mudar, o que nós temos que deixar de ser. Eu garanto para você, as pessoas mais de Deus que eu conheço, não são aquelas que eu vi num evento com o poder de Deus, mas são pessoas que eu conheço nos últimos 16 anos,
E eu vi elas sendo transformadas por Deus, eu sei quem elas eram e quem elas são hoje. E isso que me impacta muito. O quanto essas pessoas mudaram. O quanto elas foram transformadas por Deus no dia que elas entraram na igreja e como elas estão hoje. E isso que eu tento buscar também para a minha vida e você deve buscar para a sua. O quanto nós estamos sendo transformados. O quanto nossa vida está mudando, nosso caráter está sendo aperfeiçoado por Deus. De que às vezes nós vamos ter que contar nossos testemunhos da nossa vida lá atrás, que quase nem dá para imaginar que a gente fazia isso, porque não tem nada a ver com quem nós somos hoje. E isso acontece pela transformação de Deus, pela transformação do Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo vai enchendo e transformando a nossa vida e a gente vai deixando de resistir ao Espírito, como diz a palavra, e a gente vai começando a viver uma vida pelo Espírito. E conforme essa maturidade vai acontecendo, a gente entende o que ele diz em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, que ele fala assim que os filhos de Deus, os filhos maduros, são aqueles que são guiados pelo Espírito. Não só para fazer aquilo que o Espírito quer, mas para serem transformados por Deus. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Eu dei alguns e-books aqui, alguns materiais para te ajudar a crescer no seu entendimento bíblico, na forma como Deus faz algumas coisas, sobre maturidade, sobre processos. Então entra aqui e a gente se vê no próximo vídeo.